O mundo do rock está completamente em suspenso por causa de notícias muito preocupantes sobre a lenda do Kiss, Ace Frehley. Hoje, a gente vai entender o que realmente está acontecendo. Então, a grande pergunta na cabeça de todo mundo é essa, né? O que, afinal, aconteceu com Ace Frehley? Vamos direto aos fatos. Foi no dia 16 de outubro que a história tomou um rumo bem grave, com umas notícias que pegaram todo mundo de surpresa. Pois é, a notícia que saiu no TMZ foi um verdadeiro choque. Mas para a gente entender direitinho como a situação chegou nesse ponto tão crítico, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos lá, vamos recapitular a sequência dos fatos, começando lá atrás com uma queda que acabou levando ao cancelamento de turnês. Olha que interessante. No começo, lá em 25 de setembro, o comunicado oficial falava de uma pequena queda. A impressão que dava era de algo menor, sabe? Tipo, ele tá bem, só precisa descansar um pouco. Parecia tudo sob controle. Só que umas 2 semanas depois, a conversa mudou completamente. A mensagem já era outra, muito mais séria, falando em problemas médicos contínuos e, o mais alarmante, o cancelamento de todas as datas restantes de 2025. E essa linha do tempo aqui deixa a escalada da crise muito clara. Começou com uma pequena queda no fim de setembro. Depois, em 6 de outubro, a turnê inteira foi por água abaixo. E aí, o baque. Dia 16 de outubro, as notícias de que ele estaria hospitalizado e em suporte de vida. Tudo isso em menos de um mês. Com pouca informação oficial, é claro que todo mundo correu para as redes sociais, né? E foi aí que a especulação começou a ganhar muita força, principalmente por causa de umas postagens bem enigmáticas que começaram a aparecer. Homenagens como essa do jornalista de música Mitch Lafon começaram a pipocar. Uma mensagem que soa quase como uma despedida, né? Obrigado pela música e pelas memórias. E isso, obviamente, causou uma preocupação enorme entre os fãs. E não parou por aí. Logo depois veio essa postagem do Maynard's James Keenan, o vocalista do Tool, dizendo simplesmente "vá com deuses". Isso só jogou mais lenha na fogueira da especulação sobre o estado de saúde dele. Essas postagens de outros músicos, como a do Ricky Rocket do Poison, que chegou a falar sobre rumores do falecimento dele, nossa, criaram uma onda de alarme gigantesca. Deixou muita gente confusa, preocupada e já temendo o pior, mesmo sem nenhuma confirmação da morte. E toda essa comoção, toda essa preocupação, só mostra o tamanho da importância do Ace Frehley. Para entender por que essa notícia caiu como uma bomba no mundo do rock, a gente precisa lembrar um pouco do legado do Spaceman. Conhecido como o Space Ace, ou o astronauta, Frehley foi uma peça-chave fundamental na criação de uma das bandas mais lendárias da história do rock. O impacto dele é gigantesco. Desde ajudar a fundar o Kiss lá em 1973, seu compositor e guitarrista de hinos como Rock and Roll All Night, até ter uma carreira solo de muito sucesso. O estilo único na guitarra, as performances com pirotecnia, tudo isso consolidou o status dele como um ícone. E detalhe, ele tinha acabado de lançar um álbum solo, o 10.000 Volts. Certo. Com toda essa história e essa confusão de informações, é fundamental a gente separar o que é fato confirmado do que são os relatos que estão circulando por aí. Vamos organizar o que se sabe até agora. Olha só, aqui fica bem claro. O que foi confirmado oficialmente pela equipe dele? A queda no fim de setembro, o cancelamento de um show e depois da turnê inteira por problemas médicos. Agora, o que a mídia, como o TMZ, está relatando? Que essa queda causou uma hemorragia cerebral, que ele estaria em suporte de vida com um prognóstico nada bom e que a família estaria avaliando as opções. Percebe a diferença? Uma coisa é o comunicado oficial, outras são os relatos que pintam um quadro muito, muito mais grave. Então, enquanto o mundo inteiro do rock inteiro segura a respiração esperando por uma notícia, por uma atualização, a situação toda faz a gente refletir sobre o tamanho do legado de um músico que ajudou a definir uma geração. Fica a pergunta no ar: qual vai ser o impacto duradouro do Space Ace?